Obrigado pelo convite. Vamos falar aí sobre as bombas que rolaram nessa semana. A gente vai precisar atualizar o chat, algumas pessoas ainda não sabem, e comentar em cima, porque aparentemente 2024 é o ano do calote, né? É o ano do calote. Calote tá na moda e tá todo mundo calotando, filho. Tá, Chutando. Sua nova janela de transferência está aí, né? Pior que eu não esperava essas últimas notícias aí, eu tava bem tranquilo nas últimas semanas, né? Tava ouvindo essas coisas aí que estavam chegando pra mim e tal, mas nunca evoluía pra postar e tudo mais. Até que no começo da semana voltaram a falar comigo, falar que não resolveram as coisas, e aí pediram pra seguir com a postagem e tudo mais, trazer pro público. Inclusive. Pera. Aqui eu já vou mandar. Ai, meu Deus. Pediram para prosseguir com a postagem ou mandaram você postar? Te deram todo o material, digamos assim, uma pessoa que estava envolvida ali na conversa? Inclusive, só um gancho, Chultana, que esse daí é muito bom. Muitas pessoas, a gente pode até conversar em cima, muitas pessoas estão teorizando que tá havendo um complô, uma teoria da conspiração de soltar essas coisas agora, porque a Cade está sendo aí uma das favoritas ao título, soltar agora pra fuder eles, pra, enfim, fuder a honra deles, fuder eles no playoff. Só que, guys, eu já adianto aqui a minha opinião. Chultana, ele é jornalista. Ponto. Ele é conhecido por dar o furo, independente de qualquer equipe. Não, e imagina, ele soltou da NTZ também, vai falar que complô pro quê agora também? Nem campeonato tá mais. O negócio da Cade, assim, eu acho que não atrapalha em nada playoff e tudo mais, porque, assim, se os jogadores atuais estão sendo pagos em dia, tanto faz pra ele se o Grell tá se receber uma dívida de 2020, pô, não vai atrapalhar no jogo de domingo, não faz o menor sentido isso, sabe? Mas com relação ao que o Revolto perguntou, não mandaram, porque eu escolho o que eu posto, então, tipo, eu recebo muita coisa todo dia, então tu tem que analisar o que é verdade, o que não é verdade, o que tem embasamento, o que não tem embasamento. E esse lance do Grell, eu fui procurado faz umas 2 semanas, me mostraram tudo, tal, print e tudo mais, só que pediram pra eu não postar, porque eles ainda estavam conversando e tudo mais, iam levar pra Riot e tal, pra ver se resolvia em alguma coisa. E eles levaram pra Riot, só que a Riot ainda não deu uma resposta sobre o assunto em si, e eles ficaram um pouco chateados pela Cade se negar a comentar que realmente existe uma dívida antiga com o Grell. Então, por isso, eles seguiram eles me deixaram postar sobre todo o assunto, postar os prints também e tudo mais. Cara, inclusive, falando sobre os prints, o e-mail e tal, hoje a Cade deve, eu acho que $30 mil, $20 mil para o Grell. Eu não me lembro exatamente a quantia. Tá arriscado tudo isso acabar e o Grell está devendo $40 mil para a Cade. Porque, assim, eu não sou muito bom com leis e essas coisas, mas eu acho que expor conversa e etc. pode dar um BO fudido para ele, não? Ou eu tô lunático? Cara, eu particularmente estou muito bem seguro. Não, você tá safe, você tá safe. Jurídica. Sim, você tá safe. Não sei, da parte dele eu não sei. Você tá safe demais, pai. Mas é que assim, pegando a perspectiva do Grell, para e pensa. Ele tá desde quando? Desde 2020 que você falou, Chultana? Isso, 2020. Desde 2020 pedindo o dinheiro. Assim, lembrando, esse é o lado dele. Isso. Né? Mais tarde, já vai um spoiler aí, teremos também o lado da Cade. Mas enquanto isso, pelo lado do Grell, ele tá desde 2020 pedindo o dinheiro. E ele não recebe o dinheiro, segundo ele. Só complementando dessa parte de não receber e tudo mais, o próprio, enfim, já tá bem óbvio, né, quem comunicou, quem veio falar comigo, primeiramente, quem veio falar comigo de primeiro foi a mãe do Grell me procurou pra falar sobre isso, e
depois ela falou com ele, e aí eu fui falar com ele e ele me abriu toda a situação. Aí tá. O que o Grell me falou sobre isso foi que o Edu ele chegou a pagar 2 parcelas desse acordo de 16 vezes, dos 30k em 16 vezes. Ele até me mandou todos os recibos ali pagos, que aí tem lá o nome do Edu Kim, ele depositou, se não me engano, se não me falha a memória, foi $1.600, 2 depósitos, e depois disso ele nunca mais pagou. Então, por isso o Grell está em cima para receber esse dinheiro. Não, o que piora e foi pago em 2021. Foi pago em 2021. O que piora a situação, não, porque 2020 você tem uma dívida, 2021 você tem 2 pagamentos sendo feitos e depois nada de pagamento. Aí passam-se 3 anos, você tem a oportunidade de expor toda a situação, mesmo que isso faça com que gere um processo e enfim, não tenha de fato pagamento, possivelmente, né? Mas talvez ele nem tenha esperança. Por isso que ele tomou a atitude que ele tomou. Foi o que pareceu pra mim. Porque, cara, fazem 4 anos da dívida, 3 anos que não tem um pagamento. Então chega nesse ponto, o cara perde a esperança. Fala, beleza, já que eles não vão me pagar, já que tá 3 anos sem me pagar, então vou expor tudo aqui. Foi o que pareceu pra mim. Eu não sei se foi isso que ele transpareceu pra você, Show. Então, falando comigo, ele falou super suave, tipo... Ele até comentou que normalmente ele não gosta de levar essas coisas a público, mas o que fez ele levar a público foi o fato da Cade negar que exista essa dívida deles com ele de 2020. Isso ele ficou muito puto porque para ele é inadmissível eles negarem essa dívida, que existe o e-mail e existe as conversas também dele com o Edu. Fica claro que tem uma outra dívida fora a de 2023, que a Cade pagou integralmente, que eram $9 mil, e aí entra o documento também que a Cade falou. O Revolta e Minerva já jogaram CBLOL, e vocês sabem que a Riot obriga os times a entregarem um documento do jogador assinando que ele recebeu tudo que ele tinha para receber durante o split. Então, o Grell ele falou que ele só assinou esse documento depois que a Cade pagou os $9 mil do split que ele jogou na Cade. Então, não tem nada a ver com a dívida de $30 mil, né? Isso. Pera, então esse documento só ele é recente. Um pouquinho, Revoltinha. Isso, é recente, do ano passado. Bota os tweets aqui na tela para o chat ver e contextualizar, porque o Showtana fez um dossiê perfeito, inclusive, de todas as prints que o Grell mandou para ele. Então vamos estar vendo aí na tela para contextualizar e ficar melhor para o chat. Eu vou ler aqui de forma rápida isso daqui, porque tem algumas pessoas do chat que elas estão meio que boiando, né? Porque elas não sabem, acabaram de chegar do trabalho, abriram o Gasp e a gente aqui informa. Mas olha aí, guys, ó. A Vivo Cade Stars não teria cumprido um acordo com o Jungler Grell, que teve passagens pela organização em 2020 e 2023. A dívida em questão é da primeira vez que o latino veio ao Brasil. Tive acesso a conversas e e-mails trocados pelo jogador e a organização, que prometeu o pagamento integral do valor de $30 mil, 164 mil na cotação atual, em 16 parcelas. Mas dessa quantia, apenas uma pequena parte foi paga após 4 anos da primeira passagem do jogador. Segundo a apuração, a Vivo Cade também tinha pendências com Grell após sua saída em 2023, que era aquela line dele com Gravitar, Gigo e tudo mais, né? Isso. Porém, essa foi quitada integralmente nos últimos meses. Além da situação com o jogador, também tive acesso a um processo judicial, já falaremos mais tarde, movido por um ex-funcionário da Vivo Cade Stars, que cobra quase R$450 mil após sua passagem pela organização. O valor se refere a reconhecimento de vínculo empregatício, férias não remuneradas, FGTS, verbas rescisórias, aviso prévio, multa da CLT, adicionais, noturnos, entre outros. Procurada por mim, a Vivo Cade Stars se posicionou sobre a dívida entre a organização e o Grell. Detalhe que o Vex também responde esse post, tá? Não temos conhecimento de nenhum valor pendente. Abre aspas, Vivo Cade. Não temos conhecimento de nenhum valor pendente em relação ao atleta mencionado.
Inclusive, é com surpresa que recebemos essa informação, já que temos documentação comprobatória que não há pendências assinadas por ambos. Fora isso, não iremos mais nos alongar no assunto. A organização também comentou sobre o processo trabalhista movido pelo ex-funcionário da equipe. Não cometemos quaisquer assuntos do âmbito jurídico ao público. Toda e qualquer manifestação em relação a isso é feita no processo. Mas deixa eu só contextualizar um negócio, que eu vi que muita gente entendeu um pouco errado, mesmo estando claro no post. O processo que está movendo R$450 mil de um ex-funcionário não é do GREL. É de outro funcionário da empresa que não veio ao caso aqui, né? Está no processo. O GREL não está movendo de fato um processo em cima da Cade. O GREL expôs, né, a situação com a Cade, isso veio a público e agora todo mundo está discutindo sobre isso. Então, produção, desce mais um pouquinho para vermos os comentários que o Vex fez. Ele fez um comentário ali, desse primeiro post aí, do Xie @Vex ali, ó. Clica nele para vermos a trend. Olha aí, ó. Um fã da Cade, esse cara ele é fãzaço da Cade, tá? Não, produção, precisa não. É naquele post mesmo. Inclusive, esse cara ele é fãzaço da Cade mesmo. Eu vi o perfil dele, passei um pente fino. Vex 1. Precisamos de uma manifestação sobre isso daqui. Essa reportagem pode afetar não só o time nessa reta final, como a credibilidade do projeto e nos afetar no ingresso à Conferência Sul. Lembrando, guys, que 2025 equipes estão dando apply, estão aplicando para entrar em 2025, né? Espera uma manifestação da org, não é hora de deixar a poeira baixar. Fala, Shotana. Inclusive, acredito que 90% das orgs do CBLOL já aplicaram pra nova franquia, então... Abre aspas aí, rezar para a Cade estar nesses 10%, né? Cade NTZ. É 5 de cada, tem que ter. Meu Deus. Vamos lá, abre aspas aí, Vex, hein? Não há necessidade de manifestação adicional. Quando ele entrou em contato conosco, prontamente comentamos sobre os casos. Tudo é resolvido no canal correto e esse canal nunca é a internet. Dito isso, é normal notícias como essas aparecerem antes de momentos decisivos. Calma. E daí foi o que entrou toda aquela ideia, né, de complô contra a Cade, porque eles são favoritos ao título e tudo mais. Mas uma coisa que eu quero... Fala. Só te cortando, Minerva. Sobre o tweet em si do Vex, pra mim não faz o menor sentido, porque eu entrei em contato com ele há 2 semanas atrás sobre o assunto. Então não faz o menor sentido isso sobre o momento decisivo ou não. Porque eu peguei esse posicionamento com ele faz 2 semanas, e hoje, quando eu tive ontem, quando eu tive a confirmação que eu poderia prosseguir com o tweet, eu falei com ele de novo. E eu sei que ele não estava na Cade em 2020. Eu expliquei para ele que a dívida a dívida e todo o contexto do post é relacionada a uma dívida de 2020 e ele comentou comigo que seguia com o mesmo posicionamento. Então, realmente, é algo que ele já sabia e é algo que ele optou também por seguir com o mesmo posicionamento depois de eu dar mais contexto para ele sobre o assunto. Então, produção, já deixa preparado aí, mas não coloca ainda o próximo post do Shotana com mais prints. Mas antes, eu quero conversar aqui com vocês sobre o seguinte. O Grell, eu acredito que ele tomou a decisão talvez mais emocional, porque, tipo assim, o que ele fez pode possivelmente foder ele, já que ele expôs algumas coisas privadas, né, como conversas com o Edu, nós vamos ver logo logo. E também meio que o próprio Edu mandou para ele, que nas entrelinhas ali, nas letrinhas miudinhas, tava falando que aquilo era um arquivo confidencial. Então, assim, eu entendo, tava 3 anos enrolando, 4 anos praticamente, é uma coisa cabulosa. Lembrando que nesse ano de 2024, acaba a LLA. Ou seja, o futuro do Grell é incerto. Muito incerto, na verdade. Então, talvez tenha batido um desespero nele, né? E talvez ele entrar com um processo, alguma coisa assim, faria muito mais sentido do que o que ele fez. O que vocês acham? Ou foda-se, é isso mesmo? Cara, eu acho que ele já não... Eu acho que no momento em que existe a dívida, ele tenta negociar.
os caras pagam 2 parcelas e depois não pagam mais, aí é o momento de você entrar com o processo. Se você não entrou aí, nesse momento que a gente está agora, ele já guivou. Tá ligado? Porque, mano, já existiu uma dívida em 2021. Certo? Segundo ele, já existiu uma dívida. Paga 2 parcelas. Para de pagar? Irmão, manda mensagem e fala, ó, vai pagar? Dá um mês, não pagou? Processo. Esperou 3 anos? Porra, aí é foda, aí é demais, tá ligado? Mas eu acho o seguinte, isso aí tenta, né, da melhor maneira, resolver com a organização. Pô, paga. Verbal, tá né? Não pagou? Sempre por WhatsApp, e-mail. Não pagou? Não tem como resolver? Aí sim, processo. O negócio da Cade, você jogou lá, você vai entender isso. O negócio da Cade é que nessas situações, pelo menos eu sinto que a maioria dos players que passaram pela Cade eram assim, você sempre releva. Porque o Edu, ele é um cara muito maneiro. Então, é verdade. Então, quando ele, por exemplo, teve uma situação comigo em que ele chegou para mim e falou, ó, o seu salário vai atrasar 2 meses por causa disso. Mas eu vou te pagar em 2 meses de uma vez. Eu falei, mano, beleza. É isso? É por isso? Beleza. E ele me pagou depois de 2 meses. E não teve problema nenhum. Problema nenhum. Se fosse outra org, provavelmente eu ia ficar, tipo, puto. Mas como é a Cade, eu sabia que ele ia cumprir a palavra dele. Beleza, eu aceitei. O estranho é, nessa situação, a palavra não ser cumprida. E isso não é comum, porque muitos jogadores passaram por situações similares dentro da Cade, mas foram pagos. Entendeu? Então, para mim, que eu tô vendo isso, é uma situação, na minha cabeça, meio atípica. Talvez porque a Cade passou por uma reestruturação, talvez porque a gestão é outra, não sei. Não sei. O que você acha, Choutana, disso tudo? Eu sinto que desde sempre a relação do Grell e do Edu foi bem pai e filho, né? Todo mundo sabe dessa relação. O Edu já falou, o Grell já falou, desde a primeira vez que ele veio pro Brasil até a segunda agora. Então eu acredito que tenha muito disso, sabe? De, pô, o Grell e o Edu tinham uma relação boa, uma ótima relação e tudo mais, e foi indo até o momento que, pô, agora ele deve estar precisando do dinheiro e explodiu, sabe? Exato. Foi exatamente isso, é o que eu sinto de tudo isso. Guys, sobre o que o Revolta falou, ele não tá muito errado. Mais cedo eu também comentei que quando eu entrei na Cade, era época de pandemia. Época de pandemia, todo mundo ficou numa seca absurda, né? Então, o Edu veio até mim e me perguntou se ele poderia atrasar o salário em 2 meses, especificamente. E eu falei, tudo bem, porque eu também recebia do Facebook. Eu tava recebendo do Facebook nessa época. Então, eu não precisava do dinheiro como pró. Assim, eu precisava, óbvio, tava ali pra isso. Mas 3 meses, 2 meses, por aí. Minha memória é de peixe, guys. Pera. Tá. Aí, como era pandemia, eu compreendi ali a situação e deixei passar porque eu recebia do Facebook. Depois ele veio e me pagou. Entendeu? Só que é necessário falar sobre a fama que a Cade pelo menos tinha na minha época, tá? E eu quero entrar aqui com todos vocês. Revolta pode falar melhor, que também passou por lá. Antes de eu entrar na Cade, muitas pessoas me alertaram. Minerva, não entra na Cade. É cilada, Bino. Não entra porque eles têm histórico de atrasar salário, de demorar a pagar e tudo mais. Só que, comigo, a minha experiência foi diferente. Ele atrasou, mas sendo transparente, falando tudo bonitinho e me pagando na devida data. Entendeu? O que você acha, Revolta? Essas informações, elas iam para você também? Que a Cade tinha essa má fama? Sabe qual é o foda? Olha só, se você for pegar isso como parâmetro, poucas orgs do cenário se salvam. Porque a gente sempre escuta diversas coisas de várias orgs. Não, mas de atrasar salário? Atrasar salário, eu já sei de algumas orgs que atrasaram salário.
Algumas. Só que assim, eu não vou falar aqui, não vou, né? Porque eu não tenho como provar. Mas questão de papo que rola no cenário, muitas. Que já atrasaram, né? Não que atrasam, mas que já atrasaram. Isso acontece. O negócio da Cade, que aí é onde eu quero entrar, que é um negócio muito recorrente, né? Não foi só com o Grell. Exato. Quando eu tava em live, saiu essa notícia. O Showtana tava até lá no meu chat, o AXT tava no chat, não sei se tu tava nessa hora, o Showtana. E o AXT virou e falou: quem nunca tomou a trambicagem da Cade? E aí eu fiquei tipo, pô, o AXT, ele nunca tinha digitado no meu chat, tá ligado? E ele foi lá só pra falar isso. Eu vou até pegar as mensagens dele aqui. Ai, Calica. No ao vivo, tá? No ao vivo. Ele falou assim: quem nunca tomou um calotezinho da Cade só de brinks? Eu já. Mas eles abriram muitas portas pra mim, então tá Mac. Aquele bootcamp da Coreia eu paguei solo. Juro por Deus. Porque banquei 100k. Bootcamp da Coreia, AXT, Vivo Cade, 100k? Calma. Aí o que eu virei pra ele e falei: AXT, eu fiz um bootcamp na Coreia enquanto eu estava na Cade e eu paguei. E aí a gente ficou: ué, você pagou, eu paguei. Era na mesma data ou próxima? Aí a gente foi bater. No caso dele, foi o Bootcamp 2017, né? Que foi Robô, Napão, Takeshi e Eza. E o meu foi em 2018. A diferença disso é o seguinte: no meu Bootcamp, eu sabia que eu estava pagando pelo Bootcamp. Os players pagaram o Bootcamp, não a org. A org não tinha o dinheiro para isso, a gente queria muito ir, então a gente foi por nós mesmos. Por isso que eu achei estranho quando ele falou. Só que a primeira mensagem dele foi o que me chamou a atenção. Porque se você reparar, desde que saiu a notícia do Showtana, a gente teve diversas personalidades no cenário se pronunciando de coisas que aconteceram com eles dentro da Cade. Então, assim, o que você fala da fama da Cade, isso se reflete, acho que não só na sua visão, mas sim no tanto de pessoas que se manifestaram desde o post do Showtana. Óbvio. Hoje a Cade vive uma outra realidade. Uma outra gestão. É diferente. Mas não apaga o passado dela. Exato. Não, só fazer uma correção aqui, que eu me confundi. Quando eu entrei em contato com o Vex, eu entrei em contato com o manager da Cade e com o Vex há 2 semanas atrás perguntando sobre a assessoria de imprensa da Cade. Mas falar sobre o assunto, eu falei ontem quando eu fui liberado para postar, eu mandei tudo e perguntei para eles, aí o Vex me respondeu e tudo mais. Só esclarecendo que eu me confundi aqui mesmo. Tá? Lembrando, guys, estamos aqui comentando sobre Cade, né, e tudo mais. Nós cedemos o espaço aqui do Gasp para a Cade, caso eles quisessem vir até aqui e falar e explicar tudo mais. Só que eles preferiram de uma forma geral aí, daqui um pouco eles irão postar um vídeo, né? Eu não ficou muito claro se eles postarão na página ou se mandarão para a gente para aparecer aqui. Mas ainda nesse programa nós vamos ter um videozinho aí da Cade explicando tudo bonitinho. Porque, claro, o que nós estamos comentando aqui é a primeira coisa, experiência nossa do cenário. Eu falei a minha experiência, a revolta dele, Showtana como jornalista dando furo. E também o lado do jogador Grell, né? Que vamos entrar mais um pouquinho com prints de conversa, viu? O Showtana trouxe prints de conversa. E depois, ainda mais tarde, no programa, a gente vai ver o lado da Cade também como organização, tá? Que é muito importante para que vocês tomem as devidas conclusões e decidam para qual lado vocês vão. Acho que desde que eu postei sobre tudo isso, é um negócio, né? Eu não faço juízo de valor das coisas que eu posto. Eu posto a informação. E aí a Cade, desculpa, a Cade se pronuncia, o Grell se pronuncia, não sei se ele vai se pronunciar ou não, e aí tirem as próprias conclusões, sabe? Porque o meu papel não é julgar o que aconteceu de fato, porque eu não, como a gente sempre diz, existe um lado da Cade, o lado do Grell e a verdade de todos os fatos.
tem a lado do Eduquim também, né? Então, são mais lados, mas tem a verdade ali que só quem tava no meio de todo o negócio sabe. Então, a informação foi dada e é isso, sabe? Por falar em Eduquim, produção, pode colocar aí o segundo post que o Showtana fez hoje, com prints e prints de conversa. E aqui entra também aquilo que eu comentei com todos vocês, guys. Vocês vão perceber aqui, tá? Que daqui a pouco a gente fala. Olha ali, ó. 6/8/2020, Eduquim envia um e-mail para o Grell em que confirma o acordo do pagamento de $30 mil em 16 parcelas. Pô, 16 parcelas, guys? Nem quando você compra fogão, geladeira, sofá de 20 mil reais, 10 mil reais, é em 10 vezes o máximo. 16 parcelas é roleplay máximo, né? Eu não aceitaria. 10 é o máximo, máximo, máximo. 12, vai. 12 eu aceito, porque é um ano. Mas 16 é muita coisa, carai. Mas vamos lá, né? Com uma taxa de 10% por conta do PayPal. PayPal é o banco, né, virtual, que acaba dando uma mordiscada aí, pegando parte desse dinheiro. 3/12/2023, Eduquim conversa com o Grell no WhatsApp, conversas vazadas de WhatsApp, e confirma ter uma dívida antiga com o jogador, que ainda não foi paga pela Vivo Cade Stars. Grell se compromete a assinar o documento apenas quando recebesse outra quantia atrasada referente aos salários da sua última passagem, no valor de $9 mil. Essa foi paga pela organização. Pode ampliar ali a foto, produção? Antes de lermos, tá? Antes de lermos isso daqui bonitinho, reparem naquelas últimas letrinhas ali embaixo. Aviso legal. As informações e arquivos anexos a este e-mail são confidenciais e destinados única e exclusivamente às pessoas ou entidades a quem se destinam, sendo proibido o envio destes a terceiros sem autorização da empresa Cade. Então, tipo assim, como eu falei, eu ainda acho que a conclusão disso tudo vai ser um plot twist do caralho, onde o vilão ganha e o mocinho perde. Onde a Cade devia $30 mil e vai passar o Grell a dever $50 mil para a Cade, tá ligado? Ainda mais, Minerva, imagina, imagina se a Cade fica fora da Conferência Sul e alega que ela teve danos irreparáveis Cala a boca. por conta disso. Cala a boca. Imagina se isso acontece. Não. Meu Deus, o cara escreveu até Deus com um D minúsculo. F junto com a Cade. Mas olha ali, guys, e-mail que o Eduquim mandou. Oi, Grell, boa noite. Mandando e-mail sobre o acordo que fizemos de pagar $30 mil dividido em 16 vezes com desconto de 10% pagos mensalmente via PayPal. Então vocês veem, Showtana confirmando o furo que ele deu. Aqui a gente trabalha com confirmações, tá? E-mail de 6 de junho, né? Ou julho, não sei, de 2020, às 16h12 da tarde. Cara. Agosto? Ah, tá. Jui ali é o quê? Jui 6. É algum dia da semana em espanhol, não sei qual. Agosto. Então, agosto. Pode passar a produção, a fotinha. Aqui que pega um pouquinho. Tem uma mensagem aí, Minerva, que me chamou muita atenção. Que é a seguinte mensagem. Eu te pago o de agora e antigo. E GG. Como assim o de agora e o antigo? Tem duas dívidas? E aí, Showtana? Então, a de agora ele se refere ao do período que o Grell tava na. Que o Grell jogou na Cade, né? Que ele fala ali embaixo que são $9 mil. Aí a Cade, pelo que o Grell me falou e pelo que tem nos prints também, que a Cade demorou um tempo assim para pagar esses $9 mil, mas no fim acabou pagando. Então, só existe a dívida antiga. Hoje, de acordo com o Grell, de acordo com o que ele me falou, só existe essa dívida antiga de $30 mil, que nem é $30 mil, né? Porque já pagaram duas parcelas de $1.600 cada, então é uns 20 e poucos mil dólares. Tá. A Showtana é de humanas, assim como eu. Sim, exato. Tá, beleza. Então, recapitulando só para ficar claro. Segundo o Grell, teve uma dívida em 2020, foram pagas duas parcelas em 2021. Isso.
Depois não foi pago mais. Nisso, ficou por isso mesmo, o Grell retorna a Cade. Existiu outra dívida aí, nesse retorno dele a Cade. Exato. Que foi paga de $9.000. Sim. Que é referência à última passagem. Isso. Beleza. No primeiro post, eu vou acabar com o Mar aqui, com a produção aqui. No primeiro post, a gente viu o Vex falando sobre o documento assinado de ambas as partes de que não existe uma dívida. Esse documento pode, lembrando, né, não temos acesso a isso, mas pode se referir ao documento que você assina com a Riot pelo no que fim do split. Pelo que o Grell me falou, é com relação a esse documento, porque ele me diz que ele só assinou depois que ele foi pago esses $9.000. Então, não sei se é esse documento mesmo, ou se é outro, então, enfim. Beleza. Então foi assinado um documento perante a última dívida. A primeira dívida, que é o que o Grell se refere, que ele não aceita que a Cade negue, é o que ainda está pendente. Isso, é o que ele está cobrando. É a grande briga. Isso, é de 2020. Não tem nada a ver com a gestão atual da Cade. É sobre a dívida de 2020, que faz 4 anos. Não, beleza, só para deixar claro mesmo. Cara, e só assim, a título de curiosidade para o chat, que talvez não tenha caído por terra, lembrando que foi uma dívida de 2020, né? Que não foi paga até 2024, hoje, sendo que o Grell jogou 2023 ano passado. Ou seja, lembrando que notícias do Twitter, né? Houve muita treta interna nessa Cade por justamente atrasos de salário e tudo mais, né? Pipipi, popopó. E depois ainda o Grell voltou em 2023. Qual que é o sentido disso? Eu não sei. Isso eu realmente não sei. É o que eu falo, mano. É a amizade que você cria lá dentro, tá ligado? O Edu é um cara muito amigável, mano. Ele é. Vou falar o quê? É isso. Ele é. Leia aí, Revolta, a conversa que o Edu Kim teve com o Grell, guys. Print de conversas privadas. Não me responsabilizo, tá? Não fui eu que printei, mãos lavadas. Mas eu sou fofoqueiro. Coisa, olha só, meu nome é Gustavo Gomes, sou conhecido como baiano, pode processar lá. Eu sou o Eide e a Nagmash. E o outro cara ali, o de óculos, o Brucer Pereira. Não, é o Brucer Pereira. Vamos lá. Atende aí rapidão. Vamos fazer assim, eu te pago de agora e antigo, e GG. Aí fica todo mundo feliz. Atende aí FDP. Já vou resolver isso. Lamada perdida. Os antigos mais o de agora, e GG. Te pago os 9k de agora. Alô? Tô te falando que vai os 9 de agora e mais o antigo. Lamada perdida. E tudo isso aconteceu em intervalo de 6 minutos, né? Começou 18h55 e foi tudo escalando 19h01. E tem mais, tá? Pode passar aí, produção, que tem mais. O que fechou? Que ia falar com a Riot amanhã. Atende aí. Não tem mais o que falar, pô. Já resolvi tudo pra você. Só me atende aí 5.000 então. Melhor coisa, mais rápido. O Vex falou comigo. Pera, essa parte eu não tinha lido. Não fala com ele, eu resolvo com você. Uhum. Eu te prometi, eu vou cumprir. Atende aí. Lamada perdida. Cara, aqui eu acho que talvez estivesse tendo uma briga, não uma briga, né, mas um conflito de gestão, num sentido de o Vex talvez tenha optado por uma decisão e o Edu Kim para outra decisão, entendeu? Só que a decisão do Edu Kim tem a palavra dele envolvida, e por isso que ele tá... Porque assim, guys, vamos ser honestos, o Edu Kim tá disposto pra caralho a pagar o Grell nesse momento. Ele tá implorando para pagar. Cara, deixa eu pagar você a minha dívida. Ele tá fazendo montanha reverso, entendeu? Ele tá implorando para pagar aqui. Mas ainda assim, o Grell, ele acabou sendo um pouco mais resistente e tudo mais. Não tiro razão dele, né? 3, 4 anos aí já com essa dívida. Mas houve um conflito aí de decisão de gestão, mano. Aparentemente o Vex teve uma decisão e o Edu Kim outra. O que vocês acham? É que às vezes o Vex, por ele ser o CEO da empresa, ele é responsável por pensar, tipo, pô,
Eu acredito que a empresa não tenha documentos legais que comprovem essa dívida. Pode falar isso, né? Aqui, gente, eu tô supondo, tá? E aí ele vira e fala, cara, eu não vou assumir essa dívida porque não cabe, não vejo que cabe. E aí o Eduquim, como ele falou ali, eu te prometi, eu vou cumprir. E aí Então, ele assume essa pica, já que ele foi o cara que geriu nessa época, ele sabe dos fatos, e aí ele vai tomar frente disso. Então, Choutana, me Foi o que corrija se pareceu eu pra mim. estiver errado, mas Revolta. Não, você comentou mesmo sobre aquele documento da Riot no final de Isso. todo o split que o jogador precisa assinar se ele recebeu tudo bonitinho, todos os meses e tudo mais, e mandar para a Riot. Então, o Grell, ele assinou esse documento, porque essa dívida é de 2020. Esse documento ele foi assinado. Sim. Porque a Cade ela não pode não ter mandado o documento dele. Então, se ele assinou, o que o Revolta está falando faz um pouco de sentido. Porque, teoricamente, juridicamente, a Cade não deve nada para o Grell. Porque ele assinou falando que recebeu. Entendeu? Não, o que o Revolta falou faz sentido. Eu acho que é basicamente um... Tanto que ele voltou pra Cade, né? Então, pra mim, o que faz sentido é que existe essa dívida, o Grell, como ele tinha essa relação com o Edu, ele assinou o negócio lá com a Cade, até porque era época de pandemia também, essa época. Época de pandemia. E aconteceu aquele negócio que o Grell ele teve que voltar pro México e tudo mais. E aí, pô, ele levou como Edu, ele sempre foi um cara muito próximo a ele e tudo mais, relação pai e filho e tal, como a gente já falou aqui. E isso foi se estendendo até chegar no ponto que chegou hoje. Pra vocês perceberem, guys, entenderem, o Edu Kim, ele fez uma live chorando pra se despedir e conversando sobre o Grell para os Cadezettes, nessa época aí em que o Grell tava indo embora. Porque, na verdade, o que foi passado para a gente era que o Grell tava indo embora porque, inclusive, eu quando entrei na Cade, eles mesmos falaram isso, que o Grell tava indo embora por causa da pandemia, porque ele queria passar tempo com a família dele, próximo à família dele, né? Porque era uma coisa que, mano, tava todo mundo mal da cabeça, maluco, e ele voltou para a Argentina, para o México, né, na verdade, por causa da pandemia. Então, o relacionamento deles era muito bom. Bom a ponto de que vocês precisam entender que, bom a ponto de ele foi calotado em 2020, essa dívida estendeu até 2023 e ele ainda voltou para voltar na Cade em 2023. E quando ele voltou, quem recebeu ele no aeroporto, quem que foi, guys? Ele mesmo. O Edu Kim. Cara, eu preciso ver um negócio aqui. Só antes de eu falar, toca aí, Minerva, rapidinho. Produção, pode passar de imagem pra eu ler ali. Porque ainda tem mais fofocas e conversas privadas, hein? Olha aí o Edu. Vou te pagar os antigos e os 9K. Amanhã vou atender. Hoje não mais, falando sobre as ligações que o Grell ignorou, né? Grell, eu vou te pagar tudo. Você quem fala, não os outros. Aqui, mais uma vez, dando a entender que tá tendo esse conflito de decisões dentro da Cade, onde uma parte fala para pagar, enquanto outra parte minimamente não fala, entendeu? Lembrando, né, esses prints são de dezembro de 2023, começo de dezembro de 2023. Então, é? Sim, já tinham passado os 2 splits, já estavam no final do ano ali, entrando em 2024. E prosseguindo, só atende aí rapidão. Já achei a solução. O Vex tá falando que não é que bora chamar o Riot. O Riot, né? Eu não entendi muito bem isso, Choutana. Você conseguiu traduzir essa parte? Porque ficou meio ambíguo, né? E como ficou ambíguo, Cara, eu tenho medo de falar alguma coisa que não o que eu entendi desse print aí, o que ele comentou também é que o Edu falou uma coisa, o Vex falou outra, e aí a decisão que ele tomou, ou eles tomaram, era de falar com a Riot pra Riot decidir o que fazer, sabe? Tá. Porque lembrando, guys, que a Riot é como se fosse o agiota aqui nessa história, né? Onde esse agiota não gosta que pessoas devam para pessoas contratadas da empresa dele. Então, falar com a Riot é tipo merda total, é merda cabulosa. Estou correto, Revolta? E Choutana?
Então, é que os times e os jogadores, eles meio que estão numa franquia da Riot. Então, pra Riot não é legal que um time não pague os jogadores que jogam uma liga franqueada da Riot, sabe? Exato. Pra trocar, então, não é como se a Riot fosse o agiota, é como se a Riot fosse a mãe. My bad. Exato. My bad. Sim, eu resolvo com você. Eu te prometi, eu resolvo com você. Atende aí, pode ser? Lhe amada perdida. Temos mais? Tem mais, não tem? Não. Não. De print é só isso. O que a gente tem, na verdade, são testemunhos de membros da comunidade falando da sua experiência dentro da Vivo Cage. A gente pode, inclusive, colocar aí na tela a produção do Biel do Mal, perdão. Aí, ó. Vou falar aqui rapidinho numa situação da Cage que eu tô pegando um voo pra acompanhar a IEM Colan, beleza? Em 2019 eu entrei lá por causa de um contrato que tinha Daystream, eles acabaram ficando me devendo dinheiro. Basicamente a gente recebia $100 a cada 1 milhão de minutos assistidos ali na Twitch. Era um contrato que a Twitch tinha com a Cage, depois a Cage só aí, pagava produção. os jogadores, beleza? Eu fiz ali o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, a Cage não havia me pagado, né? Eles estavam pagando meu salário. Aumenta mais aí, produção. Mas eles não estavam me pagando o salário que eu deveria receber ali, não é salário, né? Mas a minha compensação ali pela Twitch. Eu sempre ficava cobrando, Eduquinho, não sei o que, sempre falava que ia dar tudo certo, que ia pagar, não sei o que já tava tudo certo, não sei o que. E aí até que chegou mais ou menos uns 6, 7, 8, 9, 10 meses nessa enrolação, a gente fez uma reunião diretamente com a Twitch, beleza? Twitch, Cage e eu. E a Twitch falou que antigamente você simplesmente mandava uma mensagem, só que agora você tinha que enviar por e-mail o nome das pessoas que iam fazer parte do programa, e eu não tinha sido colocado como parte do programa pela Cage, como um erro deles ali, e eles não quiseram cumprir aí com o contrato que tinha lá, né, que era o meu salário e também a questão das lives. Então acabou que eles ficaram ali me devendo, eu não lembro quanto que é, porque faz muito tempo, hoje esse dinheiro não faz tanta falta pra mim, graças a Deus, mas era ali 4, 5, 6, 7 mil dólares, é uma coisa do tipo, e eles não me pagaram, eu tentei cobrar depois, porque na época esse dinheiro fazia muita falta pra mim, era o que eu utilizava pra financiar meus bootcamps, beleza? Então eu não sei o que aconteceu com o Greu, mas eu sei que teve vários outros problemas aí de pagamentos na Cage na época, jogadores até que não queriam jogar porque estavam com pagamentos atrasados. Tamo junto, até a próxima. Rapaz, eu queria estar assim pra $7 mil e eu não estar fazendo questão, viu? E não ser diferença. $7 mil eu começo até uma guerra, cuzão. Minerva, depois de hoje não vai fazer falta pra tu não. Cara, só antes de entrarmos nesse tópico Biel do Mal e Cage, inclusive, produção, dá uma pesquisada aí, porque tem mais 2 ou 1 vídeo dele, pelo menos. Mas eu tava comentando na minha live que isso que ele comentou é muito verdade. Que organizações, eles fechavam patrocínio com a Twitch ou com qualquer outra plataforma de streaming, vamos supor, para ganharem $300 mil por mês, e os pro players precisavam fazer X quantia de hora por semana, dia, mês, enfim, né? Só que a org recebia $300 mil de uma Cube, de uma Azubo e etc. E quando o jogador ele fazia as horas lá, 30 horas por mês, 40, 50... 40? Mais, né? 50? Quando fazia as horas por mês, a organização não repassava nem 5% desses $300 mil. Esses $300 mil. Eu falei, eles pegavam, eles iam até uma padaria, compravam uma coxinha, tacava no chão, pisava e dava para o player. Era uma coisa bizarra. Tipo, eles recebiam $300 mil e dava, vamos supor, $2 mil para os 5 jogadores fazerem live. $2 mil? Repartido para os 5? Era menos ainda a revolta. Nossa, aí você sofreu. Eu, Minerva, sabe? Aí você sofreu. Fala. Não, agora você fala. Minerva, agora você fala. 80 horas de live na Azubo, eu ganhava R$500 durante o campeonato, 80 horas. Em qual equipe, por obséquio? Na época da Azubo. Bom, na época da Azubo, Revolta estava na famosa... O Brucer também, olha lá, o Brucer também. Tá R$500, era isso, R$500. Eu falei, guys... As organizações de hoje do CBLOL, mais tradicionais, elas devem, inclusive, estar usando esse dinheiro que ganharam com plataformas estrangeiras, né? Até hoje.
Porque era um dinheiro do caralho. Vocês não estão entendendo. Era literalmente isso. Por exemplo, como eles disseram, pegava $200 mil para eles e repassava R$500 para cada pro player. Entendeu? É que existia também o discurso que não podia futebolizar os esportes. Então o jogador receber pouco era bom. Nessa época tinha esse papo também, que era uma das... para não ficar relaxado, né? Para não deixar de batalhar e tal. Não, só contextualizando aqui, uma fonte me mandou uma DM. Faz o L. E abre aspas, né? Essa fonte falou: o Grell só veio pra Cade ano passado porque ele tinha sido quicado no meio do split na LLA. E a Cade chegou com uma grana pra ele e o discurso que ele era o salvador da organização pela fase que a Cade tava. Então, e fecha aspas. Essa fonte é verdade. Essa fonte esteve no ambiente da Cade na época do. Legal. Na época que o Grell esteve lá, né, na última passagem. Então teve essa. Isso é muito verdade. Pode falar. Teve essa condição pra ele vir, sabe? Teve toda essa. Esse storytelling, né? Pra ele voltar pra Cade. Nesse split aí, guys, a Cade fez cosplay de Red Kennedy e acabou contratando o Grell depois de ter sido quicado por má conduta no campeonato deles. Não foi isso, ou eu tô lunático? Foi isso, não foi? Foi isso mesmo. Ele foi quicado porque ele brigou com o mid laner lá da Isurus, alguma coisa assim. Pois é.